Obrigado, porque você tem entendido que essa casa aqui, a gente tem feito o que o Senhor nos pede: abrir a porta, abençoar as pessoas, anunciar o plano da salvação. Amém? Você está preparado para a mensagem? Se prepare então. Toninho não, Major Antônio Moraes. Toninho é só para os meninos, né? Mas vamos deixar o Antônio Moraes vai nos abençoar hoje. E Deus tem falado muito com o Major, e ele tem nos ajudado aí, levado a nosso ministério de intercessão. E Deus tem falado, tem dado uma palavra de ensino. Enfim, Deus tem feito muita coisa, né, através da família do Major Antônio, né, não é só ele. Então, creio que o Senhor também vai falar conosco. Então, vamos orar mais uma vez, abençoando aqui essa palavra. Hoje, dia de ceia, hoje também é um mover que o Senhor tem para fazer aqui. Nós não esquecemos de orar, nós vamos fazer a oração depois da mensagem, então você abre o seu coração aí. Amado Deus, obrigado pelo teu cuidado aqui. Senhor, nós abençoamos, Deus, o Major Antônio que está aqui conosco, que o Senhor abençoe a sua palavra, que haja poder, que haja, Deus, unção da tua parte, como o Senhor sempre usou o teu servo. Deus, que ele seja usado nessa manhã aqui, que essa palavra seja viva, Senhor, e encontre lugar nos nossos corações, ó Pai. Então nós o abençoamos, Deus, que o Senhor o inspire, o Senhor fale com ele e fale com a igreja também, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Saúdo os irmãos na paz do Senhor. Realmente Deus, ele tem trabalhado na nossa vida, né, esses dias de uma forma especial, né? Principalmente nós que fazemos parte do Ministério de Intercessão. Nós já estamos no sétimo ciclo de 21 dias, né? Então, podemos dizer que é uma oração já permanente, né? Já é uma oração diária. Está dando uns 133 dias mais ou menos de oração, de jejum constante, né? E só quem pode fazer isso nas nossas vidas é Deus. Então eu gostaria que você desse uma salva de palmas agora, glorificando a Deus. E nós, do Ministério de Intercessão, nós estamos buscando sempre a direção de Deus, né? Do que nós orarmos, do que nós buscamos interceder. E este ciclo, Deus tem mostrado para nós uma palavra, uma direção para nós estarmos orando, e é algo que Ele quer para a nossa vida como igreja, para a nossa vida como indivíduos, como família, que é avivamento. Que é nós nos arrependermos, que é nós buscarmos ao Senhor enquanto se pode achar, para que Ele possa nos usar da maneira que Ele quer nos usar. O tema que Deus, inclusive nessa questão de direção de Deus, foi que nós pedimos, né, para o governo, para o pastor Sidney, que está hoje com a gente, para que nós fizéssemos essa oração que a gente faz pelos pedidos no final, né? Em cima desta palavra aqui, nós vamos orar pelos pedidos, vamos fazer a oração em cima desta palavra, em cima também deste tema de avivamento. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, vamos ler o versículo 1. O tema que Deus colocou no meu coração é
o seguinte: a liberdade dos filhos de Deus. Você se sente, ou você tem a convicção de que Cristo te libertou, de que você é livre através de Jesus, de que você recebeu a liberdade em Cristo? Você crê nisso? Você pode dizer amém? Então, como filhos de Deus, nós aprendemos que nós temos liberdade. Romanos 8, versículo 1 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A questão de nós sermos filhos de Deus, nós aprendemos na palavra que nós nos tornamos filhos de Deus através da fé em Jesus. Porque em João, capítulo 1, versículo 12, Jesus mesmo, lá no Evangelho de João, diz que a todos quantos o receberam quem? Receberam a Jesus, deu-lhes o poder, a capacitação de se tornarem filhos de Deus, de serem feitos filhos de Deus. E aqui em Romanos 8:1 diz que, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, quando nós recebemos a Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, Deus nos dá a capacitação, o poder de nós sermos chamados filhos de Deus, de nós vivermos uma nova vida em Cristo, que essa vida não era possível sem Cristo. Então Ele nos dá o poder e a autoridade para vivermos como filhos de Deus, que sem Cristo, sem o poder do Espírito Santo, isso seria impossível, visto que a gente estava escravizado pela inclinação da nossa carne, que nos empurra diariamente para o pecado. Então, se você está em Cristo, você não está debaixo de condenação, você está debaixo da salvação em Cristo. Só que tem uma vírgula aqui. Diz aqui, depois da vírgula, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso me faz entender que a questão não é simplesmente eu receber a Cristo como meu Senhor e Salvador. Esse é algo muito importante, sim, porque a Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Mas isso é só o começo. E a palavra de Deus, ela me ensina que, como nós começamos bem, nós devemos terminar bem. E entre o começar e o terminar, existe um caminho a ser percorrido. E este caminho é o modo que nós vamos viver. Então, entre a minha conversão e o término da minha vida em Cristo, para eu alcançar a salvação, eu tenho que viver uma vida que agrade a Deus. Então, é importante começar bem, mas o melhor é terminar bem. Porque tem gente que começa bem, para no meio do caminho e não recebe a coroa da vida eterna, não vai receber a coroa da vida eterna. Por isso ele diz, não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui é uma ordenança da palavra de Deus, um ensino da palavra de Deus. Não é para quem não é cristão, não é para quem não é crente, é para os crentes. Se você recebeu a Jesus, Ele te chama para uma vida, para uma nova vida, para andar em novidade de vida. Vamos prosseguir aqui, Romanos 8, vamos ler o versículo 5. Por quê? Os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto,
os que estão na carne, quer dizer, os que andam segundo a carne, não podem agradar a Deus. Isso aqui é uma palavra para cristão, não é uma palavra para quem não é crente. Porque quem não é cristão, quem não recebeu a Jesus, quem não recebeu o poder de Deus para poder ser testemunha de Jesus, ele não vai conseguir viver desta forma. Então nós recebemos a Jesus para andar em novidade de vida, para andar não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem pode dizer amém? Amém. Então, é uma realidade da palavra de Deus, né? Você é chamado por Deus, você é salvo por Jesus para viver uma vida liberta, em liberdade. Por isso o tema, a liberdade dos filhos de Deus. Porque sem este poder que Deus nos dá, é impossível a gente não andar, a gente andar segundo o Espírito, né? Porque a inclinação da carne é algo que está em nós, né? A Bíblia fala que há uma luta, Gálatas 5, 16 e 17, fala que a carne cobiça contra o Espírito contra a carne, e vocês não conseguem fazer o que vocês querem, mas ela dá essa orientação, ande no Espírito, e vocês não vão satisfazer os desejos da sua carne. Então a gente entende aqui pela palavra de Deus que a gente se deixar inclinar para as coisas da carne é morte. Se a gente se inclinar para as coisas do Espírito é vida. Então nós somos chamados por Deus, recebemos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, e a partir daí nós vamos escolher como nós vamos viver. Se segundo a carne, que se inclina para a morte, ou se segundo o Espírito, que se inclina para a vida e paz. Mas é algo que eu escolho, é algo que você escolhe, é algo que nós escolhemos. Deus não vai te obrigar a nada. Quando você recebe a Jesus, Ele te dá capacitação de você se tornar filho de Deus, de você ter poder de andar como filho de Deus. Mas se você vai andar como filho de Deus ou não, a escolha é sua. O que Deus faz é nos dar ensino, o que Deus faz é nos dar ferramentas, o que Deus faz é nos capacitar para isso, para que nós andemos como filhos, libertos de Deus, libertos do poder do pecado, e temos essa liberdade para escolher se vamos andar segundo a carne ou segundo o Espírito. Ele não nos obriga a nada, então Ele nos dá ferramentas. Em Isaías 30, 21, o texto diz que a gente pode se inclinar para a direita, pode se inclinar para a esquerda, mas a gente vai ouvir uma voz atrás de nós dizendo: este é o caminho, andai nele. Então o Espírito de Deus sempre vai estar nos indicando o caminho que nós vamos percorrer, que nós devemos andar, e o melhor caminho é o caminho da vida. Agora, se nós vamos andar segundo a carne para a morte, ou segundo a carne para a morte, ou segundo o Espírito para a vida, é uma decisão nossa. Ele nos dá essa liberdade de escolha. E ele vai, como diz Isaías 30, 21, né, o caminho é esse, andai nele. Vou continuar aqui, Romanos 8, nós lemos até o 6, né? Ou 7, vamos ler o 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se Cristo, porém, está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, se nós temos o Espírito de Deus habitando em nós, nós vivemos, né? Vivemos para a vida e paz. Mas se a gente não é guiado pelo Espírito de Deus, se a gente é guiado pelas inclinações da carne, nós estamos no caminho de morte. Então você quer ter vida em abundante, quer ter a vida que a palavra de Deus mostra,
então se incline para as coisas do Espírito, ande segundo o Espírito, né? Seja guiado pelo Espírito e você terá vida e paz. Você estará debaixo de bênção e não debaixo de maldição. Você quer estar debaixo da bênção ou debaixo da maldição? A escolha é sua, a escolha é minha. Ele nos dá essa liberdade. Então, Ele não nos obriga a nada. Ele nos chama para viver em santidade. Ele nos chama para viver em vitória, né? Nos chama mais do que vencedores, porque Ele nos capacitou para isso. E Ele vai nos dar todas as ferramentas que nós precisamos. Mas nós vamos escolher se vamos permanecer nele ou não. A oração do Pai Nosso, quando Jesus nos ensina a orar, Ele nos ensina a pedir que a vontade dEle seja feita. Então somos nós que pedimos que a vontade dEle seja feita na nossa vida. Somos nós que decidimos se vamos fazer ou não a vontade de Deus. Ele nos dá poder, nos capacita, mas no final, a nossa escolha, a nossa decisão é que vai nos levar, vai realmente dizer o que nós estamos fazendo. Se nós estamos indo num caminho de morte ou nós estamos num caminho de vida. Olha para Jesus ali no jardim do Getsemane, ele está ali, né, em aflição, no momento daquele que ele ia entregar sua vida por nós, e ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade. Jesus é o nosso exemplo. Nós temos, né, muitas vezes a nossa vontade, mas o que a gente tem que nos colocar diante de Deus cada dia é que não seja feita a minha, mas a tua vontade, que a tua vontade prevaleça. Em Apocalipse 3:20, Jesus falando: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, quer dizer, ouvir a voz de Deus, dar atenção à voz de Deus e abrir a porta. Quem abre a porta? Não é Jesus. Nós abrimos a porta. Nós é que permitimos Ele estar diariamente conosco. Nós é que permitimos Ele se relacionar conosco, cear conosco, ter intimidade conosco. Ele não vai forçar a barra. Se você não der liberdade para Ele, Ele não entra, Ele não se relaciona. Você se relaciona com Ele e Ele se manifesta na sua vida. Então é algo que nós temos que fazer. Em João 10:9 ele fala: eu sou a porta, todo aquele que entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagens. Aqui está dizendo, nós entramos por Jesus, a salvação é através de Jesus, e quem entra por Jesus, entra e sai, tem liberdade. Você tem liberdade na presença de Deus para entrar, para sair. Se você vai permanecer ou não, você decide, você tem liberdade. Como nós falamos, Ele não vai te obrigar a nada, Ele não vai te obrigar a viver a vida cristã. Você pode entrar e sair, você tem liberdade. João 8:32 diz: então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, é um versículo bem conhecido, né? Agora, se você ler o versículo anterior, você vai ver que Jesus, né, no versículo 31, 8:31, Jesus vai falando para os judeus, aqueles que criam nele, vai dizer: se vocês permanecerem no meu ensino, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Aí sim, no 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a questão não é só receber a Jesus, a questão é se nós vamos permanecer em Jesus ou não. Mateus 24:12-13 diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a questão é perseverar, a questão é permanecer em Jesus. E a vida no Espírito,
a vida sendo guiada pelo Espírito, é uma vida em liberdade. Em 2 Coríntios 3, 17 e 18 fala isso também, vamos ler. 2 Coríntios 3, 17 e 18 diz: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, há liberdade na presença de Deus, que a gente não tinha sem Deus. Nós éramos escravos do pecado e fomos libertos para uma nova vida. E nós temos liberdade no Espírito. Ele não nos obriga a nada. Ele nos ensina a sua palavra e nos capacita a viver. Mas ele fala o seguinte, né? Ele fala, o caminho da vida é este, o caminho da morte é esse. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Isso está lá em Deuteronômio 30, né? Eu nem li esse versículo, mas vamos ler esse versículo. Deuteronômio 30, acredito que é o 19. É isso mesmo. A palavra de Deus, ela sempre coloca para a gente opção para escolher, mas ela sempre nos mostra a melhor opção. Qual é a melhor opção? Deuteronômio 30, 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolhe a vida para que vivas tu e teus filhos. Então, tem sempre essas duas opções, a vida e a morte, a bênção, a maldição, e a palavra nos fala, escolha a vida para que vivas. Mas as pessoas continuam escolhendo a morte, continuam querendo se inclinar para as coisas da carne e não para as coisas do Espírito. 20. Amando o Senhor, o teu Deus, dando ouvidos à tua voz e apegando-se a Ele. Ouvir a voz, obedecer a palavra de Deus, se apegando a Ele, tendo intimidade com Deus, né? Estando cada vez mais próximos de Deus. E a Bíblia nos fala em 2 Coríntios 5, 7, que nós devemos andar por fé e não por vista. Então nós temos liberdade na presença de Deus para andarmos, né? A palavra de Deus nos ensina como que nós devemos andar. Agora, nós é que decidimos se vamos andar segundo a carne para a morte ou segundo o Espírito para a vida. Então, eu cheguei aqui nessa parte mais teórica. Agora vamos para uma parte mais prática da questão de tudo bem. A palavra de Deus eu vejo, eu entendo que eu tenho que andar segundo o Espírito, que eu não posso me inclinar para as coisas da carne, mas como que eu ando segundo o Espírito? De que forma eu posso viver segundo o Espírito e não dar lugar à minha carne? Porque a minha carne, ela me escraviza, né? Eu tento lutar contra a carne, essa luta constante, né, da carne contra o Espírito. Nós já dissemos aqui, você quer andar segundo o Espírito, não cumprir os desejos da carne, ande segundo o Espírito. Mas como na prática, né, que eu posso ser guiado pelo Espírito Santo? Nós precisamos entender que todo o nosso relacionamento com Deus, ele tem um fundamento. Se a gente entender esse fundamento desse nosso relacionamento com Deus, onde que Deus se relaciona conosco, já é um grande começo, já é um grande passo. Em João capítulo 4, versículo 24, nós lemos que Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, a palavra de Deus me deixa claro aqui que o verdadeiro relacionamento com Deus, o lugar verdadeiro de se adorar a Deus é no Espírito, é na dimensão espiritual, não é na dimensão da minha carne, mas é na dimensão do meu Espírito.
Então nós temos que entender isso, que o lugar em que ele vai nos trazer direcionamento é no nosso espírito. Em Romanos 8,14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mas a pergunta, né, que nós queremos uma resposta é: como que o Espírito Santo, ele guia os filhos de Deus? Como que o Espírito Santo guia os seus filhos? Uma maneira prática que nós podemos entender como Deus nos guia, como Deus fala conosco através do Espírito Santo, eu fui aprendendo durante esses mais de 30 anos de conversão ao Senhor, através da palavra de Deus, e eu tenho visto umas ministrações do pastor Luciano Subirá, que ele dá algumas instruções claras desta questão de ser guiado pelo Espírito de Deus, e para mim foi algo bastante esclarecedor e me ajudou até a maximizar e até a desmistificar esta questão de como Deus ele tem falado comigo mesmo durante todos esses anos de vida cristã que eu tenho vivido. Então muitas vezes Deus ele tem falado comigo, mas eu não tenho prestado atenção, né? Muitas vezes Deus fala conosco todos os dias, mas nós não estamos dando ouvidos à voz de Deus, porque nós não entendemos que Deus está falando conosco. Só um minuto. Então esse testemunho aqui que ele contou, acho que fica bem prático e bem fácil da gente entender o modo como Deus fala conosco, o modo como o Espírito Santo ele dirige a nossa vida. Aí ele conta que quando ele era adolescente, ele, novo convertido, ele buscou estar mais perto daquelas pessoas que estavam ali ele olhava assim, ele falava, pensava assim, são as pessoas, os top, né? Os homens usados por Deus, as mulheres usadas por Deus, e ele buscou estar próximo dessas pessoas. E uma certa vez, Deus usou um pastor para falar com ele de uma forma especial, trouxe para ele uma palavra profética e revelou particularidades da vida dele que ele tinha com Deus, que só ele e Deus sabia. Então ele ficou impressionado com aquilo, como que Deus usou aquele pastor para falar com ele. E ele disse o seguinte: eu quero isso para mim, né? Se Deus não faz acepção de pessoas, do jeito que o pastor, Deus usou o pastor para falar comigo, eu também quero ser usado assim por Deus. Então o que ele fez? Ele se interessou por isso, ele foi atrás do pastor, né? Aí ele começou chegou para o pastor e começou a perguntar coisas para ele, né? Tipo assim, como é que Deus fala? Como é a voz de Deus, né? Como é que você ouve a voz de Deus? Fala para mim, como que é a voz de Deus? Ele é adolescente ainda, né? Aí o pastor riu, falei, olha, eu não escuto voz. Eu não, sabe, é mais algo interior, um testemunho interior, né? Ele disse que isso daí foi como jogar um balde de água fria na vida dele. Foi como destruir um castelo de areia, né? Que ele fantasiava como que Deus falava. Quando ele via homens e mulheres de Deus falar, Deus falou comigo, ele pensava, essas pessoas estão ouvindo a voz, as pessoas estão ouvindo voz, Deus está falando ali com elas, né? Aí ele falou, peraí, testemunho interior, como assim? Como assim? Aí o pastor disse para ele, olha, eu não ouço nenhuma voz. Na verdade, na minha vida inteira de cristão, Deus só falou comigo assim de uma forma audível, no máximo 2 ou 3 vezes na vida. Eu vou confessar, na minha vida, eu acredito que se eu tivesse esse entendimento, eu teria evitado muitas decepções com Deus na minha vida. Porque desde a minha conversão eu comecei a estudar
questões da vida dos heróis da fé, de homens que eram usados por Deus, e você via ali eles falando, comentando que Deus falava com eles, e eu sempre busquei isso. Sempre busquei isso. Aí, e realmente, algumas vezes, poucas vezes, eu ouvi Deus falar comigo, diretamente comigo. Eu comentei até semana passada, uma das vezes que Deus falou comigo, que Ele me levou e disse para eu orar por um jovem, que ele era ateu, que ele não cria em Deus, e eu fiquei ali discutindo com Deus no meu espírito. Não, mas como é que eu vou orar por uma pessoa que não crê no Senhor? Minha oração vai ser em vão. E Deus falou, ore por ele. E eu orei, Deus operou, o curou, ele era surdo, voltou a ouvir, começou a crer em Deus, foi para a igreja, inclusive ele começou a frequentar até a igreja cristã da família em Goianazes. Então Deus fala conosco, mas eu não entendi esse processo, né, de como que Deus fala com a gente. Eu ficava esperando Deus falar de forma audível comigo, e muitas vezes eu me decepcionava. Por que Deus não fala comigo? Falava muito comigo, no meu espírito, através da palavra de Deus, graças a Deus por isso. Mas aí, continuando aqui, o pastor respondeu, olha, no máximo 2 ou 3 vezes na vida eu ouvi uma voz. Voltando aqui. Então, na maior parte do tempo, ele quis ensinar para o Luciano Subirá, na maior parte do tempo, Deus ele se move e fala com a gente de uma forma simples. Deus não é complicado, a gente que quer complicar. Deus ele se move na nossa vida de forma simples. Aí, tá bom, mas como é que Deus fala com você? Né? Aí o pastor ensinou para ele, olha, Deus fala comigo dessa forma assim, é mais como um pensamento, é mais como um sentimento, é parecido, é parecido, mas é como se fosse. Aí ele ficou mais frustrado ainda. Peraí, mas se é tão parecido com um pensamento ou com um sentimento, o que é que te garante que não é você pensando ou sentindo? O que é que te garante que é realmente que Deus está falando? Aí ele virou para o Luciano e disse o seguinte, quando eu trouxe aquela palavra de Deus para você, você acha que foi eu sentindo ou pensando? Ele disse, não, aquilo dali foi de Deus, foi bom demais aquilo dali, não tem como ter sido você sentindo ou pensando, aquilo dali foi de Deus mesmo. Tá bom. Então, você entenda o seguinte, o processo é simples. Aí então ele começou a falar, né, sobre as pessoas que Deus usou na Bíblia, na vida dele, para que ele pudesse entender essa dinâmica dos dons, como Deus se manifestava. Aí ele disse, o resultado pode ser espetacular, pode ser impressionante, mas o processo ele é simples. E como que é isso? Aí ele disse assim, eu vou tentar ajudar você. Aí perguntou para o Luciano, você tem certeza da sua salvação? Aí o Luciano disse, sim, eu tenho certeza, né? Tenho certeza. Tá bom, aí ele foi querer ser bem dramático com ele. Peraí, você tem certeza da sua salvação? Então se você sair ali na porta da igreja, e um caminhão, uma carreta, daquelas carregadas mesmo, te atropelar, te fizerem pedacinhos, te deixar bem morto mesmo, você tem certeza que você está salvo? Eu tenho. Tá bom. Então você tem certeza, né? Vou fazer uma pergunta para você. Jesus, por algum acaso, ele apareceu pessoalmente para você. Ele disse, meu filho, derramei o meu sangue por você. Você é dos meus, te garanto, você está salvo. Jesus apareceu para você e disse isso. Ele falou, não. Você ouviu uma voz de trombeta atrás de você gritando, você está salvo? Ele disse, não. Um anjo apareceu por acaso para você, trazendo uma cópia autenticada do livro da vida, com o número, o protocolo, dizendo, aqui está fulano de tal, salvo em Cristo. Tem lá, ele apareceu para você com essa cópia autenticada, falou para você, quando você chegar no céu, apresenta esse número de protocolo, né, do certificado de que você está salvo. Aconteceu isso com você? Não.
Você pelo menos viu o céu? Não. Quer dizer então que você nunca viu Jesus, nunca viu o anjo, né? Nunca ouviu uma voz, você nunca viu o céu. Como é que você sabe que você é salvo? Como? Aí ele disse, né, na época, ele respondeu na simplicidade de um adolescente, de um menino que ele era, ele disse o seguinte: eu sei, porque eu sei que eu sei. Pronto. Aí ele disse, né, que se fosse nos dias de hoje, ele teria dito ainda: como é que eu sei, eu não sei. Só sei que eu sei, porque eu sabia que eu sabia que eu sabia. Eu só não sabia como é que eu sabia, mas que eu sabia, eu sabia. Quer dizer, ele disse, eu só sei que eu sei, mas como que eu sei, eu não sei, entendeu? Aí o pastor falou para ele, eu vou mostrar o que a Bíblia diz desse assunto. Aí ele leu lá em Romanos 8,16, que é o capítulo que nós estamos lendo aqui. Diz assim, Romanos capítulo 8, versículo 16: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E esse versículo, ele vem logo depois do versículo 14, que a gente já leu aqui, que diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E a palavra fala que o Espírito, ele testifica com o nosso Espírito. E a palavra testificar aqui é um sinônimo de confirmar. O Espírito, ele confirma no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E a nova versão, a Almeida atualizada, diz que o Espírito, ele confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, como é que o cristão, ele sabe que ele nasceu de novo, que ele é filho de Deus, que ele é salvo? Por causa de um testemunho interior do Espírito Santo. É uma convicção que é gerada dentro de nós e que não nos deixa dúvida da nossa salvação. O Espírito vem habitar em nós e ele nos confirma que nós somos salvos. Aí o pastor prossegue dizendo para o Luciano Subirá o seguinte, mesmo que você não tenha tido uma visão espetacular, mesmo que você não tenha escutado uma voz audível extraordinária, você sabe que você é salvo por causa disso, por causa desse testemunho interior, não é verdade? Aí ele disse, faz sentido esse negócio aí, viu? Aí o pastor prosseguiu, essa convicção que você tem da salvação em Cristo, ela é um processo do Espírito Santo, confirmando dentro do seu espírito que você é salvo, confirmando a sua salvação. Então, por isso que ela é muito forte, por isso que você sabe. Agora, aí o Luciano disse, agora eu consigo entender por que eu sei tanto, né? Eu sei tanto, eu sei porque eu sei. Aí ele prossegue, agora pensa aqui comigo. Se num dos assuntos mais importantes da vida cristã, da caminhada cristã, que é a nossa certeza da salvação, Deus decidiu falar com você por meio de um testemunho interior, de um testificar interior, e não necessariamente por meio de uma voz audível, ou de uma visão espetacular, por que é que você acha que no resto da sua vida cristã, da sua caminhada cristã, ele não pode continuar falando com você desta forma? Aí ele prossegue dizendo que o problema da maioria de nós, né, das pessoas, dos crentes, é que a gente não entende essa questão da simplicidade do processo, dessa interação nossa com o Espírito Santo. É uma simplicidade. O Espírito, ele testifica no nosso coração coisas da nossa vida e nós não estamos prestando atenção. Ele sempre está falando, mas será que nós estamos ouvindo? Outro dia eu conversei aqui com o irmão da igreja, pelo telefone, o irmão me ligou, pediu oração
Falou assim: irmão, ora por mim, porque eu tenho que decidir sobre algo importante no meu serviço. Eu preciso que Deus fale comigo, que Deus me dê direção, para que eu não faça nenhuma burrada. Eu preciso da direção de Deus. Aí eu expliquei para ele esse processo, né? Olha, Deus, ele fala com a gente no nosso interior. Então você ora a Deus e peça a confirmação de Deus no seu interior. Então a regra é: se você sentir paz, faça. Se você não sentir, não faça. Se você sentir um sinal vermelho, não faz. Aí ele falou: é verdade, teve vezes que eu senti, né? Às vezes um sinal vermelho, eu fui lá, mesmo assim fiz e quebrei a cara. Então, tá vendo? Você não obedeceu a direção de Deus. Deus está sempre nos dirigindo, mas é nós que não queremos ouvir, não estamos prestando atenção, porque às vezes a gente tem um querer, a gente pede alguma coisa para Deus, mas nós temos a nossa vontade. Aí está ali, aquele negócio não vai, mas você diz: eu quero, e faz e quebra a cara, entendeu? Então é algo simples. Ser dirigido por Deus é algo simples. Você ter essa sensibilidade espiritual. Você buscando a Deus em oração, você lendo a palavra de Deus, você estando ali sensível ao Espírito Santo. Seja sensível ao Espírito Santo de Deus. Para terminar, vou citar aqui Atos capítulo 27, que diz, fala de uma viagem de Paulo, né? Fala que Paulo, ele iria entrar no navio que levaria ele para Roma depois, né? E esse navio, ele acaba naufragando. Aí eles vão parar numa ilha, né? A ilha de Malta. Só que antes de tudo isso acontecer, ele chega lá para o oficial romano e diz para ele o seguinte: olha, eu vejo que essa viagem vai ser desastrosa e vai causar muito dano, não só para o navio, para a carga, mas também para as nossas vidas. Então ele, antes de viajar, ele já teve esse vejo dele. Como é que eu vou dizer, né? Ele não teve uma visão, ele teve um antevejo. Ele é tipo assim: eu percebo, ou como muitos crentes falam hoje em dia, eu sinto que vai dar ruim esse negócio aí, essa viagem não vai dar certo. Ele falou isso para o oficial, só que a Bíblia diz que esse oficial romano, ele não deu atenção para Paulo, né? Ele deu mais atenção lá para o piloto, para o dono do navio, né? Do que o que Paulo estava dizendo. Então eles não prestaram atenção nesse aviso de Paulo. Essa história está em Atos 27, versículos 10 e 11. Talvez eles tenham pensado da seguinte forma: esse Paulo aí não sabe o que está falando, não. Deve estar falando besteira, né? A gente já pegou tempestade pior do que essa, né? A gente já tirou de letra. Então eles não deram ouvidos à direção que Paulo estava dando. Aí aconteceu tudo de ruim, eles quase morreram, né? O navio foi destroçado depois, mas depois da tempestade, que eles estavam pensando que eles iam morrer, e Paulo disse o seguinte para eles, né? E ele se levanta e diz o seguinte para eles, mas ele se levantou muitas vezes, como às vezes os maridos vão me entender aqui. A nossa mulher muitas vezes se levanta para dizer a coisa: ó, vai dar ruim esse negócio aí. Não, aí a gente, você tá, eu vou fazer do meu jeito, né? Aí acontece tudo, aí ela vem, eu falei, não falei? Eu te disse, você não me ouviu? Eu te disse. Então Paulo, ele se levanta, né? Como, né, fez o papel da mulher aqui. Aí, ó, se vocês tivessem feito o que eu disse para vocês, vocês não teriam sofrido todo esse dano e toda essa perda. Atos capítulo 27, versículo 21, ele fala isso. Então nós podemos entender que tem muito prejuízo que acontece na nossa vida, na vida de muito crente,
não porque é propósito de Deus. Não porque, como eu já vi muita gente dizendo, Deus quis assim. Não porque você está, Deus quis assim. Deus permitiu assim, então Ele mandou, permitiu, eu estou aqui nesse sofrimento aqui, Deus permitiu, Deus quis assim, sabe? Muitas vezes a gente sofre não é porque Deus quis, é porque a gente é teimoso mesmo. Deus fala para a gente não fazer, mas a gente vai lá, não quero, vai lá e quebra a cara. Não segue a orientação de Deus, não segue a orientação do Espírito de Deus, aí a gente se arrepende, né? Porque sofre o dano, sofre o prejuízo depois. Então, às vezes a gente vai querer iniciar um negócio, né, com alguém, a gente vai emprestar dinheiro para alguém, aí tem um sinal vermelho lá dizendo assim, não faça isso. Aí você vai e faz. Então Deus, Ele está sempre avisando, a gente que não está dando ouvido. Então, em regra, se você não sentir paz, não faça. Se não for de acordo com a palavra de Deus, não faça. Se não for de acordo com o que Deus nos ensina na sua palavra, não faça. Porque aí você vai estar andando na inclinação da carne e não na inclinação do Espírito. Agora, se nós aprendêssemos, não somente a questão de vir aqui na igreja, nessa casa de oração, para buscar a Deus, para adorar a Deus, mas se a gente aprendesse a ter essa vida de intimidade diária com Deus, buscando a Deus todos os dias, nos inclinando para as coisas do Espírito e não para as coisas da carne, a nossa vida cristã seria totalmente diferente, em uma dimensão totalmente diferente, dirigida e guiada pelo Espírito de Deus todos os dias das nossas vidas. Mas a questão é que o Espírito, Ele quer falar conosco, mas nós estamos dando ouvidos. E a nossa intenção aqui com essa palavra não é julgar ninguém, não é apontar o dedo, mas pelo amor de Deus, com o amor de Deus, pelo Espírito Santo, ajudar a você, ajudar a mim, a que a gente nos tornemos pessoas sensíveis à voz de Deus, a sermos guiados pelo Espírito de Deus e, por consequência, nós termos e sermos verdadeiros filhos de Deus e andarmos nessa liberdade dos filhos de Deus. Quem quer isso para a sua vida pode dizer um amém? Então você quer realmente ser guiado pelo Espírito de Deus? Então lembre-se que nós ministramos até aqui, a decisão é sua. Se você quer isso de verdade, eu quero te convidar a você ficar de pé para nós orarmos em cima dessa palavra. A vida no Espírito, ela não é fácil, mas ela é maravilhosa ser guiado pelo Espírito de Deus. É algo que muda a nossa vida, que transforma a nossa vida. Eu quero pedir para o pessoal do louvor subir. Vamos cantar um hino. Você aí no seu lugar, vá adorando a Deus. Vá pedindo que Deus se manifeste na sua vida. Dê liberdade para o Espírito de Deus trabalhar na sua vida. Ele quer se mover, Ele quer falar, Ele quer mudar a sua vida, quer mudar a minha vida, mas nós estamos dispostos e queremos, lembre-se, é uma decisão. Deus, Ele não vai te obrigar a nada, Ele te dá as ferramentas. Agora, se você vai andar segundo o Espírito ou segundo a carne, a decisão é sua, você decide. Você quer andar segundo o Espírito para ter vida e paz, ou segundo a carne para ter morte e maldição? Você decide. Vamos cantar um louvor. E você vai adorando a Deus nesse louvor, nessa ministração do louvor, que Deus seja falando ao seu coração. Eu creio que Ele já está falando, tem falado e vai continuar falando, mas que você se comprometa a ter esse relacionamento diário com Deus, para estar sensível cada dia à voz de Deus, amém?
esse ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, em fazer o que nenhum homem fez, em fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Vem fazer o que nenhum
Aleluia. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Pai, permanecemos em Tua presença, Senhor. Derrama do Teu Espírito, Senhor, sobre as nossas vidas nesta hora, Senhor. Nós queremos ser guiados pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Vem nos avivar. Vem nos avivar. Nós queremos a Tua vida. Oh Deus, te damos liberdade nessa hora, Espírito de Deus. Tenha liberdade. Tenha liberdade. Tenha liberdade. Tenha liberdade na presença de Deus. Oh, não resista, dê liberdade. Aleluia, Senhor. Aviva-nos, aviva-nos, aviva-nos. Oh, Senhor. Oh, Deus, obrigado pela Tua presença. Senhor, nesta hora, Senhor, queremos Te apresentar nossos pedidos a Ti, Senhor. Oh, Senhor, então as pessoas, elas precisam do Teu toque, precisam da Tua ajuda, Senhor. Nós clamamos pelos que estão enfermos, pelos que estão, Senhor, nos leitos de hospital, por aqueles que precisam do Teu toque de cura. Cura, Senhor, estas vidas, Senhor. Visita estas vidas, Senhor. Aqueles que estão passando por algum processo de ansiedade, que não tem forças para viver, que não tem ânimo, Senhor, visite estas vidas, Senhor. Oh, Senhor, dê o Teu toque, o Teu bálsamo de cura. Cura as feridas da alma, do corpo, Senhor. Que o Seu nome seja glorificado, Senhor.
causas na justiça, causas impossíveis, nós colocamos diante do Senhor, apresentamos diante do Senhor, porque sabemos que Tu és um Deus que para o Senhor não há impossível. Nós declaramos o Teu toque, Senhor, de salvação. Quem precisa receber a Jesus como seu Senhor e Salvador, que possa receber nesta hora, possa receber a salvação e ser verdadeiramente chamado de Filho de Deus, para andar em novidade de vida, Senhor. Nós apresentamos todos esses pedidos no Teu altar, Senhor, e que o Seu nome seja glorificado, seja hoje e seja sempre, em nome de Jesus. E nós Te adoramos com as nossas palmas agora, em nome de Jesus. Glória a Deus.